Primeiro é a existência de Deus. Quando nós pensamos na existência de Deus à luz do Espiritismo, surge uma coisa muito interessante. Porque nós dizemos assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme a resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ora, quando nós dizemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária é a causa primeira. Todas as causas de qualquer coisa que venham depois são causas secundárias. São causas que já tiveram sua causa. São causas em segundo plano, em terceiro plano. Como nós dizemos assim: construímos a casa a partir do tijolo. O tijolo para a casa é uma coisa primária, mas o tijolo já veio do barro, que é primária antes dessa primária. Então o tijolo já é secundário, se a gente partir da sua origem, que é o barro. Então, quando nós falamos que Deus é a inteligência suprema, mas é a causa primária, é a causa primeira, é a base da base, nós estamos querendo dizer que Deus é o fundamento de todos os fundamentos. Não tem nada antes. É a causa primeira, é a causa primária, é a causa causadora. Todas as outras causas que a gente vai encontrar pela vida fora já saem, já partem dessa causa primária, dessa causa primeira, dessa causa das causas. Mas o que é isto? Quando nós raciocinamos sobre qualquer ordem de coisas, nós precisamos ter uma base para que o pensamento tenha começo. No caso da doutrina espírita, ou no caso de qualquer filosofia religiosa, Deus é uma necessidade filosófica para isto. Quando nós falamos de Deus, causa primária, já estabelecemos que é a causa que deu causa às outras causas. Mas agora nós temos uma necessidade filosófica de estabelecer origem para as coisas. Há um notável físico chamado Dr. Paul Davies, da Universidade de Sydney, na Califórnia, na Austrália, que diz, num de seus livros, que no dia em que os cientistas descobrirem a razão daquilo que eles estudam, o porquê que existe aquilo que eles estudam, para que serve o universo, a ciência terá esgotado sua pesquisa. Não haverá mais por que pesquisar. E por que ele diz isto? Porque todas as pesquisas científicas se apoiam na busca dos porquês, das origens. Como é que isso começou? De onde veio isso? Para que serve isto? Todo questionamento da ciência, nas suas pesquisas, busca conhecer as origens. E enquanto não conhece as origens, nós vamos trabalhando com o produto já conhecido, muitas vezes sem saber por que é que aquilo existe. Vamos fazendo remédios com os produtos químicos, por exemplo, alimentos com os produtos químicos, diversas coisas com os produtos químicos, com as substâncias químicas, mas o cientista continua se perguntando por que existe hidrogênio, e por que existe oxigênio, e por que existe nitrogênio, e como é que tudo isso começou? E essas perguntas continuam sendo feitas. Aí o Dr. Paul Davies diz que no dia em que o cientista descobrir o porquê das causas primárias, a ciência terá esgotado seu objetivo de trabalho. Já não terá função para a ciência. Naturalmente que ele não é espírita.
Se ele for espírita, estaria raciocinando com outros elementos. Para o cientista, de maneira geral, esse conhecimento fundamental das coisas não existe ainda. Por isso é que, quando nós falamos da existência de Deus como um fundamento da doutrina espírita, é uma necessidade intelectual, antes de ser uma necessidade religiosa. O ser humano tem necessidade de saber as origens das coisas, o porquê de tal coisa existir. Quando nós falamos de Deus, Deus se torna um patamar filosófico para os nossos raciocínios, antes de ser um elemento de crença para a nossa fé, um suporte para a nossa fé. É uma necessidade filosófica para o nosso juízo. Daí, todas as religiões que trataram Deus como alguém, se perturbaram no meio do caminho. Porque as causas não podem ser pessoais. As origens do universo, da vida, não são pessoas, não são indivíduos, são causas. E a doutrina espírita, dentre as diversas doutrinas espiritualistas, foi a que mais acertou na questão de Deus, exatamente porque não o define como um ser, como uma criatura, mas sim como uma causa. Quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, vejamos, ele pergunta o que é Deus. Tem que ser coisa, tem que ser algo. Não pode ser alguém, não pode ser ninguém. O que é Deus? E o Espírito de Verdade responde: Deus é a inteligência suprema do universo. A inteligência não é pessoal. A inteligência não é individual. A inteligência é algo. A causa primária de todas as coisas. A partir disso, se nós estivermos tratando Deus dentro da filosofia, será fácil admiti-lo, porque é a causa primária. Não é um velhinho de barba branca sentado num trono de olhos verdes, olhos azuis, de cajado na mão. Porque se for um velhinho, eu tenho que perguntar: e esse velhinho nasceu de quem? Quem é que é o pai dele? Mas se eu penso numa causa que não tem corpo, que não tem forma, eu posso pensar num criador não criado, por necessidade filosófica. Se eu quero que Deus seja a origem de tudo, meu cérebro exige, minha mente exige, que ele não tenha sido criado por nada, nem por ninguém. Se não, vejamos. Se eu estabelecer que aqui está Deus, que teve um Criador, então o Criador desse Deus é que será Deus. E quem criou o Criador de Deus? Aí eu acho um Criador por Criador de Deus, então esse Criador do Criador é que será o Criador verdadeiro. Para onde eu remonte o raciocínio, onde eu chegar, aí estará Deus. Por mais eu vou para trás, eu vou buscando quem criou, quem criou, quem criou. Então quem criou tudo é que será Deus. Não há como eu fugir disso. Onde meu raciocínio parar, aí está Deus. A origem é filosófico. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, estabelece: se nós quisermos inventar um outro sistema, vamos entrar num labirinto sem saída e naturalmente nos levará à loucura. Se eu digo assim: esse menino está aqui, quem é o pai dele? Eu digo: é esse. E amanhã aquele. Está resolvido. Mas se eu falo do cosmo, de tudo quanto existe, há que existir um Criador que não foi criado por ninguém. É uma necessidade filosófica.
Porque onde eu jogue esse Criador, é Deus que eu estou falando. A causa causadora de tudo tem que ter um começo. É que será Deus. Então ninguém precisa bater biela. Admitamos que Deus é o Criador não criado do universo. Sossegamos. Se eu quiser perguntar quem criou Deus, eu pergunto. Porque quem criou Deus é que será Deus. O negócio é que eu não vou ter saída. Qualquer criador antes do Criador é que será o verdadeiro Criador de tudo. Isso, vocês podem fazer exercício em casa, procurar. Depois eu vou levar cigarro e maçã para vocês no manicômio. Tá? Porque a gente começa a pirar. Eu fico querendo achar o que está atrás e não tem. É uma elaboração do raciocínio. Eu tenho que começar daqui. A partir de Deus, a partir da concepção de Deus, Criador não criado de tudo quanto existe, aí eu começo a raciocinar. Aí eu começo a pensar em termos de Deus, de ser espiritual, etc. Vejamos que quando chegamos no campo da ciência formal, nos deparamos com o mesmo conflito. Hoje ainda, embora já esteja em discussão, hoje ainda se admite que a teoria mais aceita para a origem do universo seja a teoria do Big Bang, da grande explosão. E a partir dessa grande explosão, alguns milésimos de segundo depois, estava criado o universo. O tempo e o espaço nasceram daí. Tudo bem. Aí a gente raciocina e constrói o edifício científico. Mas se nós pararmos para discutir isto bem, aprendemos que a grande explosão, o Big Bang, se estabeleceu a partir de um conjunto de partículas que se aglomerou e a pressão das partículas de fora foi tensionando as partículas de dentro. Foi comprimindo as partículas de dentro e as partículas de dentro, em nome da lei de causa e efeito, foram respondendo, pressionando para fora, até chegar a um ponto em que houve a grande explosão. Ninguém discute isso. Mas estamos falando da origem do universo. Aí complicou. Porque se estamos falando da origem do tempo e do espaço, de onde é que saíram as partículas para se juntar, para explodir depois? E as leis internas, pressão, corresponde a uma lei interna. Interação entre partículas. De onde é que veio isso? Já tinha uma coisa complexa existindo. Aí a gente tem que pensar um monte de vezes. Espera aí. Com a ideia de Deus já não se passa isso. Se eu falo que se juntaram partículas que explodiram, eu tenho o direito de perguntar: e essas partículas vieram de onde se não existia universo, não existia nada? Mas a ciência tem necessidade de estabelecer um patamar para começar a pensar cientificamente. E tudo que se fez em ciência até hoje se pautou em cima da teoria da grande explosão. E ninguém morreu por causa disso. E os cientistas estão aí gloriosos no mundo em cima disto. Porque o cérebro humano, a mente humana necessita de um ponto de apoio para construir suas ideias. Se nós formos discutir a filosofia, que tem as suas várias escolas, suas várias vertentes, e eu começo a discutir a filosofia a partir da ideia do cogito. Eu existo, eu cogito. A ideia da existência do ser pensante. Quem é que filosofa
só quem pensa. Filosofar é questionar em torno das coisas que estão ao nosso derredor. Quem é que eu sou? Por que eu estou aqui? O que é isto? O que me cabe fazer? Por que eu sofro? Por que eu amo? Por que eu odeio? Então são questões que nos levam a um tipo de raciocínio ao qual chamamos filosofia. Por quê? Porque nos leva à busca do saber. Filosofia de filos, mas ofos. Tá? Então, é amigo do saber. Ou amigo da sabedoria. Ou aquele que busca o saber, ou aquele que busca a sabedoria. Filosofar é buscar o saber. Então existe filosofia em todas as áreas da vida. Na religião a gente filosofa, nas artes a gente filosofa. Nas ciências nem se fala. Cada tipo de ciência tem uma ordem de indagações própria. Então Deus para nós, espíritas, e crentes de uma maneira geral, é uma necessidade filosófica para apoiar toda a nossa construção intelectual em torno da crença. Caso contrário, nos fanatizamos, porque a gente não sabe por que está pensando aquilo. Começamos a pensar a partir de um recorte que alguém nos deu. Por isso é que as pessoas, Deus castiga, e todo mundo agora debaixo da mesa, e com medo de Deus castigar, porque ela não conhece as bases. Se alguém filosofasse aí, perguntaria, por que Deus castiga? Pronto, quando eu perguntar isto, eu já começo a discutir. Se pode, se não pode, se a gente deve ou se não deve admitir o castigo de Deus. O raciocínio, quando encontra oxigênio, facilita a nossa vida. Se o nosso raciocínio não é oxigenado pelo questionamento, pela indagação, nós nos fanatizamos. Passamos a ter medo de coisas que a gente não entende. Tudo que a gente não entende, a gente teme. Tudo que a gente desconhece, tem medo. A gente só teme o que desconhece. De maneira que é muito importante que nós verifiquemos na doutrina espírita essa proposta de nos fazer não temer a nada. Nem a ninguém. Porque para tudo nós questionamos. A doutrina espírita chega a nos dizer que aquilo que a gente não consiga entender, não deve aceitar. Que se eu aceito sem entender, me fanatizo. Então, na medida em que nós entendemos as coisas, eu sou capaz de tecer raciocínios sobre essa coisa, porque eu estou cogitando em torno dessa coisa. Quando Descartes, lá no século XVII, pelos idos de 1650, um pouco antes, estabeleceu cogito ergo sum, esse cogitar não é um pensar qualquer. É um pensar associando as coisas, relacionando coisas. Se eu pensar, por exemplo, em flor, pensamento simples, flor. Flor. Mas se eu cogitar sobre a flor, por que ela é assim com esse formato? Por que essa flor é amarela? Veja que eu agora relaciono coisas. Por que ela dá nesse pedúnculo? Por que esse pedúnculo é tão alto, é tão comprido? Por que o verde dela é diferente do verde da outra? Eu estou cogitando. Eu estou pensando ao mesmo tempo em que discuto, em que questiono. O cogitar já é um filosofar. Então o homem do cogito de Descartes é o homem filósofo. Ele se deu conta, se eu consigo
relacionar coisas, estabelecer coisas, vincular coisas. Se eu consigo cogitar, eu existo. Claro que depois surgiram pensadores, filósofos, escolas que discutiram Descartes, que discordaram de Descartes, que discordam de Descartes. Mas estamos nos pautando numa fala, no ensinamento, ainda válido nos campos de filosofia, para a gente entender o que é cogitar. A doutrina espírita nos chama sempre a cogitar das coisas, ou sobre as coisas. E essa cogitação significa questionar. Hoje em dia, muita gente imagina que questionar seja brigar. Eu tenho que questionar isto, aí já está brigando. Questionar é uma necessidade do raciocínio. Quando nós pegamos um refrigerante num copo, que nós conhecemos a cor dele, dizendo, por que esse refrigerante está tão escuro? Olha só, eu estou vendo uma coisa que eu já conhecia previamente e que agora está diferente do meu padrão de conhecimento. Por que essa carne está tão branca assim? Porque eu estou acostumado com a carne moreninha, eu estou acostumado com um determinado tipo de coisas, então quando aquilo se modifica, eu indago. Ou de repente, eu não conheço uma carne moreninha, mas eu posso perguntar, por que essa carne não pode ficar mais moreninha? Por que ela tem que ser branca assim? Então, todas as vezes que eu estou querendo explicações para as coisas à minha volta, estou querendo saber, estou buscando o conhecimento, eu estou filosofando, eu estou cogitando, eu estou raciocinando, enfim, sobre as coisas. A doutrina espírita não poderia deixar de ter na sua base basal, no fundamento de todos os seus fundamentos, esse tipo de busca, a necessidade das origens. E para nós, toda a origem de tudo quanto existe está na existência de Deus. Então Deus para nós não é um velhinho, não é um senhor. Ninguém precisa se curvar diante de nada. Quando a gente se diz curvar-se diante de Deus, é uma figura de linguagem. É a reverência. Reverência não se faz com a cabeça baixa. Reverência se faz com a alma que se despoja das vaidades, do orgulho. Reverência é respeito.